Um bom dia para todos nós. Sempre agradecendo essa oportunidade, esse momento para estudarmos juntos, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos abrigue em sua misericórdia e nos ajude a melhor entender as lições do dia. Um dia, um espírito sublime abandonou um jardim de estrelas para nascer na terra e depositar nas almas as gemas preciosas da esperança. A natureza, em todos os pontos do globo, sorriu, recebendo a mesma mensagem silenciosa. Os sofredores da terra sentiram no coração um alento. Os desprezados pela sociedade escutaram a canção da esperança a ecoar por todos os rincões da terra. Jesus, o sublime Galileu, veio ao mundo para agasalhar em seu próprio peito os aflitos. Ele falou da esperança no Sermão da Montanha, exemplificou-a nos seus ditos e feitos. E antes de voltar às claridades celestes, novamente ele acende no coração da humanidade a esperança com a promessa da vinda de outro Consolador. Pedirei ao meu Pai, nos disse Jesus, e ele vos enviará um outro Consolador que permaneça convosco para sempre. O Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, doutrina que consola e acende a esperança nas fibras mais íntimas do nosso ser. A palavra esperança significa o ato de esperar o que se deseja. Mas ela também traz o significado de confiança, ou seja, a fé que possuímos em conseguir aquilo que desejamos. Mas saber esperar é conquista que revela o alto grau da nossa confiança na misericórdia divina. Mas esse ato de esperar, vejam bem, não deve ser comodista, estático, engessado. Se temos esperança em conseguir algo de melhor para nós, não devemos ficar parados esperando que caia do céu. Nós temos que fazer algo, nós temos que nos esforçar, trabalhar para conseguir aquilo que desejamos e que é bom para nós. Lembram da passagem do Evangelho? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Todos nós queremos um mundo melhor. Mas devemos nos conscientizar que esse mundo melhor deve começar em nós mesmos. E como? Com a nossa transformação moral, com a nossa transformação íntima. A esperança é uma virtude. E como toda virtude é força ativa, atuante, e não simplesmente um desejo vago.
estejamos certos que hoje é o dia para fazer o melhor que podemos para nós mesmos, já que amanhã será o dia do resultado das nossas ações de hoje. Jesus, o nosso divino mestre, é a esperança do amanhã. Ele jamais desiste de nós. E há mais de 2000 anos, ele se encontra de braços abertos, pronto para nos ajudar. A grande aliada da esperança, no fortalecimento das nossas defesas orgânicas, é a prece. O poder da prece exerce modificações profundas nas situações de fraqueza emocional. A prece sempre abre caminhos mentais e espirituais, nos levando direto ao conforto emocional, ao conforto espiritual. Um único pontinho de luz que façamos através da prece já consegue destruir ou minorizar as impregnações do desânimo, da depressão, da desilusão. Sendo assim, busquemos orar sempre, pois só nos vamos beneficiar. Mas tem uma coisa: nós não precisamos de palavras eloquentes para fazer a nossa prece. Jesus nos ensinou sobre a singeleza que deve ser a prece, que ela deveria ser feita, nos disse ele, de portas fechadas. Só tu e teu Pai que está nos céus. Portanto, nós não precisamos gritar a nossa oração para que todos ouçam. Isso quando estamos sozinhos, é claro. Nós temos que fazer a nossa prece de coração limpo. Ela tem que sair sincera de dentro de nós, pois só assim surtirá o efeito que esperamos. Emmanuel nos diz que a esperança é a luz do cristão e que a força desse sentimento é tesouro comum e que ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. E ainda, nos diz ele, a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as semeaduras divinas, ou as semeaduras novas. E nós somos todos os semeadores do Cristo. Que a noite, ainda diz Emmanuel, espera o dia. A flor, o fruto, o verme, o porvir. Que o homem, mesmo mergulhado na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será sim socorrido por Deus. Porque Deus nos ama muito. E o que Ele espera sempre de nós é que possamos evoluir para chegarmos até Ele. Nos contam que um ônibus estava apinhado de gente, quando entrou uma jovem
mãe com seu filhinho no colo. Logo, alguém ofereceu um lugar a ela, ao lado de uma senhora já com bastante idade. Ela senta-se junto da senhora e a senhora, logo percebeu que havia lágrimas mal disfarçadas no rosto daquela jovem mãe. E ela olhava então aquela criança linda, a mãe o alimentando ao mesmo tempo que o acalentava e tentava enxugar as lágrimas. E a senhora pensou: o que estará passando dentro dessa jovem mãe? Que problemas ela está passando? Quis naquele momento abraçá-la, mas como é que ela reagiria a um gesto desse? E se conteve e continuou a observar a jovem mãe, até que estava próximo o lugar onde ela desceria, a senhora, do ônibus. E ela então resolve falar com ela. E diz: minha querida, eu não sei o que está se passando com você, mas seja o que for, tenha fé em Deus, confie no Cristo, tenha esperança que tudo vai melhorar. Não duvide disso. A jovem mãe, então, olha para aquela senhora, sorri e agradece. E a senhora, então, desce do ônibus. Talvez o problema daquela jovem mãe não fosse resolvido naquele momento, mas, com certeza, ela sentiu reavivada dentro do seu coração a esperança, através das palavras de conforto ouvida pela senhora. Muitas vezes, meus queridos amigos, o orgulho, a grande chaga da humanidade, nos impede de ser benevolentes para com todos, indulgentes para com as imperfeições alheias e a saber perdoar. Foi assim que Jesus nos ensinou como deve ser a caridade. Nós sempre nos achamos criaturas perfeitas. Sempre estamos certos. Os outros, sim, é que podem estar errados. Mas é preciso nos conscientizar dos nossos equívocos, das nossas limitações, das nossas imperfeições. Devemos, sim, pôr em prática o conhece-te a ti mesmo, procurando fazer aquela autoanálise, aquele mergulho ao nosso interior, a fim de poder identificar a nossa realidade, o que está errado, o que precisa ser consertado. Mas, por outro lado, também não podemos nos achar a pior das criaturas, porque não somos. Todos nós estamos em fase de crescimento, de aprendizado, nesse mundo de provas e expiações. Somos seres ainda imperfeitos, portanto, passíveis de erros.
Mas se começarmos, desde já, a relevar as pequenas ofensas que os outros nos fazem, nós vamos aprendendo a relevar as grandes ofensas mais tarde. Por isso, antes de revidar, pensemos 2 vezes. Lembremos que muita coisa ruim que acontece conosco poderia ser evitada se utilizarmos ou se utilizássemos o bom senso, o equilíbrio e a prece. Quando perdoamos, nós transformamos o ambiente perturbado, desequilibrado, em um ambiente de uma atmosfera que pode realmente gerar o amor. Embora seja impossível deixar de ver o comportamento alheio, devemos aplicar a indulgência, evitando julgar precipitadamente aqueles que, ao nosso ver, pareçam estar errados. Antes de criticar, antes de julgar uma pessoa, devemos nos colocar na situação dela. E se fôssemos nós que estivéssemos naquela mesma situação, qual seria a nossa reação? Igual ou pior do que o nosso irmão em humanidade? Quantos amigos, companheiros já afastamos do nosso convívio por conta de um duro julgamento? Devemos, sim, cuidar das palavras que proferimos, pois elas podem magoar, ferir a alma alheia. Um provérbio árabe já nos ensina que somos donos das palavras que calamos e escravos das palavras que proferimos. É importante lembrar que, da mesma maneira que observamos o comportamento do outro, somos também observados pelo nosso comportamento. Com certeza, foram muitas as ocasiões que também fomos avaliados como ingratos, insensíveis, disciplinadores cruéis, quando, na realidade, o que desejávamos era o sucesso e o bem-estar dos nossos entes amados. Isso deve ter ocorrido muito em nossos lares. Nos contam também que um garoto segurava em suas mãos 2 maçãs. Nesse momento, o pai se aproxima dele e pede: meu filho, eu posso ter uma das maçãs? O menino olha para as 2 maçãs, olha para o pai e diz: um momento. Come um pedaço de uma maçã
come o pedaço da outra maçã. O pai, então, olha para ele, já fecha a cara, que antes ele tinha aquele sorriso largo, não, e pensa, não diz, mas pensa, como meu filho pode fazer uma coisa dessa? E o garoto, com um sorrisinho de anjo, oferece ao pai uma das maçãs e diz: papai, tome essa, porque é a mais doce. Por isso que devemos dar ao outro o direito de se explicar, mesmo que aquela ação pareça errada. Devemos evitar o julgamento precipitado. Meus amigos, viver é lutar constantemente ante os problemas e desafios que surgem no nosso caminho. E cultivar a esperança se faz necessário para não desanimar, para superarmos essas mesmas situações difíceis da nossa jornada terrena. Nesse mundo de contrastes, onde as dores, as aflições, as crises parecem fazer parte do nosso cotidiano, nós não podemos nos deixar abater ante o peso das nossas provas. E sabem por quê? Porque tudo é passageiro. Porque tudo passa. E ainda, as dificuldades enfrentadas nos levam a resultados edificantes. São lições valiosas que nos ajudam a evoluir. As experiências sucessivas nas nossas muitas reencarnações vão sempre se armazenando no nosso espírito. E cada etapa vencida enseja um novo patamar a ser conquistado. Einstein já dizia que quase sempre 99% dos seus raciocínios eram equivocados. Vejam bem. Mas o 1% sempre apresentava solução para o problema em pauta. E era justamente por essa razão que ele nunca desanimava, que ele jamais considerava insucessos aqueles esforços que não foram exitosos. Nós vemos assim a necessidade de sermos perseverantes, sempre no desejo de alcançar um resultado feliz. Todos os grandes líderes da humanidade lutaram para atingir as suas metas. Buda renunciou ao conforto principesco para conseguir a iluminação. Maomé sofreu perseguições, mas seguiu firme até lograr o seu objetivo. Gandhi foi levado à prisão inúmeras vezes e sem reagir, nunca reagiu. Sempre fiel aos planos de não violência e de libertação do seu povo. Jesus
O nosso Mestre Divino preferiu a cruz infamante a mudar o seu comportamento determinado pelo amor. Todos aqueles que se integram à consciência cósmica geram no mundo simpatia e animosidade, tendo muitas vezes que enfrentar os sentimentos desencontrados dos outros, mas permanecem fiéis a si mesmos e a Deus. Uma mãe leva o seu pequeno filho ao médico, pois ele se queixava muito de fortes dores de cabeça. E depois de muitos exames, o médico diagnosticou câncer. Nesse momento, a mãe desmaia. Ela perde os sentidos ao ouvir essa cruel notícia. Mas, quando ela desperta, ver o seu filhinho próximo a ela, a lhe olhar como a pedir: mamãe, me ajude, eu preciso de você. E ela então se mune de coragem e se diz preparada a enfrentar a situação. Começam os tratamentos. Gemidos de dor eram ouvidos por ela. As horas pareciam mais anos se arrastando. Até que um dia a vida do seu filhinho se extingue como se fosse uma chama de vela se apagando. Era inverno. E ela depositava o corpinho físico do seu anjinho no túmulo. Naquele momento, ela se sentia arrasada. E agora? O que iria fazer sem o seu anjinho querido? Mas, ao chegar em casa, ela pôde sentir uma força estranha tomando conta dela. E naquele momento ela lembrou quantas mães haviam partido para o plano espiritual. Ela então pede a essas mãezinhas, em oração, que tomasse conta do seu anjinho. Depois, em seguida, ela lembra que havia muitos órfãos dessas mãezinhas que haviam partido. E resolve procurá-los. E os encontra abandonados à própria sorte. E ela então resolve ajudá-los. E cuida deles, dá todo o seu carinho, dá todo o seu amor. Os anos passam, a saudade do seu filhinho se transforma em esperança. Esperança de reencontrar aquele anjo que Deus lhe emprestou para valorizar os seus dias e abrir no seu coração um sentimento capaz de amar como seu próprio filho, o filho alheio. É nas atitudes singelas
que damos os primeiros passos em direção ao sumo bem. Como, por exemplo, sermos bons pais, bons irmãos, bons filhos, bons cônjuges, bons amigos. Nós não necessitamos de virtudes angelicais para tratar bem os nossos subordinados, para ser um bom profissional. Ser gentil para com o nosso próximo não demanda tanto esforço. A mesma coisa que sermos pontuais, honestos, confiáveis, mas essas características são preciosas dentro da sociedade que vivemos. Imaginemos um ambiente composto por seres gentis, íntegros, cumpridores de seus deveres. O quão prazeroso seria para nós viver num ambiente desse. Mas para usufruirmos de um ambiente mais harmônico, nós realmente não necessitamos praticar atos grandiosos. Basta que façamos o bem na medida de nossas possibilidades. O egoísmo é a matriz de todos os vícios, a causa de todas as desgraças sociais. Mas quando ele for combatido, todos os outros vícios, como a vaidade, o orgulho, a ganância, a corrupção, perderão suas forças. O Espiritismo ensina que todo vício gera dor e que a lei da causa e do efeito rege a vida. Toda vez que fazemos mal ao nosso semelhante, estamos semeando dor no nosso caminho. Aquele que deseja ser tratado com respeito, com generosidade, deve tratar o outro da mesma maneira. É preciso, sim, plantarmos a esperança no nosso coração, acender a luz do entendimento e levar as leis divinas às consciências das criaturas. Desde tenra idade, é preciso educar os nossos filhos no amor, no respeito ao próximo. As leis dos homens precisam se aproximar das leis divinas para que possam apresentar eficácia, mais estabilidade. Aqueles que já compreendem as suas responsabilidades precisam, sim, se munir de força, coragem, para formar contingentes de boa vontade e espalhar a luz da esperança que ilumina a estrada do bem comum. A conquista da felicidade começa na prática do bem, nos gestos de dar, de oferecer e não de receber. Pois só assim nós nos libertaremos dos vícios
e do sofrimento que assola e que flagela a sociedade humana. Nos ensinam os bons espíritos que a esperança é a consolação dos aflitos, a companheira dos exilados, a amiga dos desventurados, a mensageira das promessas do Cristo. Jesus, o grande médico de nossas almas, sempre oferece-nos o alívio para o cansaço, para o nosso desespero. E Deus está sempre nos dando oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. Tenhamos fé, pois no âmago do nosso ser, com certeza, nós vamos encontrar a resistência que o Criador colocou dentro de nós quando nos deu a vida. A sabedoria popular nos diz que, enquanto há vida, há esperança. E devemos acreditar que assim é. Devemos mobilizar todas as nossas forças interiores, diante das situações difíceis, das vicissitudes de nossa vida. Os bons espíritos nos orientam que Deus atende os homens através das próprias criaturas. Que ninguém na terra é tão bom que possa proclamar-se liberto de todo o mal. E que ninguém também é tão mau que não possa fazer algum bem nas dificuldades do caminho. Por maiores delinquentes que sejam, há sempre um filho de Deus ali, dentro de cada um, esteja transviado ou adormecido, mas também aguardando o toque do amor de alguém para a chegada da transformação. Se formos compassivos, vamos sempre atrair a bondade para nós. A amizade do próximo sempre virá ao nosso encontro. O Senhor espera que sejamos bons uns para com os outros. Devemos ser devotos à gentileza, à afabilidade, isso em todos os instantes, porque pelos fios invisíveis do amor, o Divino Mestre sempre permanece constantemente entrosado à nossa própria vida. Diz uma lenda que quando foi concluída a criação, diversas estrelas vieram visitar a Terra. A estrela amarela, simbolizando as riquezas, veio até aqui, olhou tudo e voltou ao veludo escuro da noite. A estrela azul, simbolizando os rios e mares, também deu um giro por aqui e retornou ao seu canto. E as demais estrelas, simbolizando o restante da natureza, vieram também, fizeram a mesma coisa e voltaram para os seus lugares. Mas as estrelas que haviam voltado perceberam que só uma estrela, por determinação do Criador, não havia voltado e começaram a procurá-la.
Os astros todos perceberam onde está aquela estrela. E procurando, até que a encontraram. Junto aos sofredores e necessitados da terra. Eles puderam então perceber a sua luz em tom verde faiscando. A esperança. A estrela que simbolizava a esperança. É por isso que a esperança nunca abandona a vida. Quando a noite escura do sofrimento nos invade, a sua luz suave está ali, pertinho de nós. Quando sentimos espinhos ferir os nossos ombros, permitamos que sua luz chegue até nós, que a sua luz nos console. Se a morte fecha os olhos físicos dos nossos entes queridos, lembremos da imortalidade, que é a mensageira da esperança. Ainda que nossos sofrimentos pareçam não ter fim, que a enfermidade tome conta do nosso corpo, que os amigos nos abandonem, que percamos o trabalho, lembremos da sublime lâmpada da esperança e permitamos que ela ilumine as nossas almas. A esperança também pode se apresentar em nós, em nossas vidas, como um aperto de mão, como um abraço de ternura, um afago, uma palavra de conforto. Ela pode sim se apresentar, anunciando que tudo vai melhorar, que tudo passa, que as coisas vão ficar bem. O certo é que a esperança nunca nos abandona. Quando a desesperança acercar-se de nós, lembremos do amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se o jugo do Senhor é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Quando nos encontrarmos exaustos pelo sofrimento e já pensando em desistir, em entregar os pontos, pensemos no Mestre e em suas palavras. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus sabe dos problemas que temos que enfrentar. Mas Ele também sabe, e nós temos forças para enfrentar esses problemas. Evitemos as preocupações, pois elas consomem as nossas energias, já que geram ansiedade, tensão. A consciência tranquila é sempre base para uma vida mais harmônica. Quando nossa consciência está perturbada, nossas energias, sim, entram em desequilíbrio. Com a indicação do futuro, a esperança é um dos cânticos sublimes do Evangelho de Jesus. Imensas têm sido as nossas quedas,
levantemos, prossigamos, abençoemos a existência que o Criador nos sitiou. Trabalhemos e aprendamos nesse educandário que é a vida, certos de que o Senhor nos oferece a luz da esperança, a fim de acender dentro de nós a luz da santificação espiritual. O nosso desejo é que possamos sair daqui hoje abraçados, inteiramente conectados com a esperança, que é luz que nos guiará rumo à felicidade. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe com muito amor e com muita esperança no coração. Sigamos adiante.